A Deus, aleluia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda nesse canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra qual o Senhor Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai ser bênção na sua vida. Eu me chamo Ariane Gama e sempre estou aqui postando a respeito da palavra do Senhor, à medida em que Ele vai me trazendo aqui uma palavra para alguém que precisa escutar, né? Mas primeiro o Senhor, Ele tem falado bastante comigo e ao meu coração e me fortalecido bastante. E eu digo para você que se não fosse o Senhor, com certeza não estaria aqui. É o Senhor que tem me sustentado, que tem me abençoado tanto, né, com a sua presença, com a sua palavra, que eu me sinto muito feliz em compartilhar a palavra de Deus. E o Senhor, Ele trouxe uma palavra aqui no dia de hoje para me trazer para a sua vida nesse dia. E essa palavra, ela se encontra no livro de Salmos, capítulo 106. Você já leu esse livro de Salmos? Esse livro de Salmos é um livro muito abençoado, a qual o Senhor fala muito através do salmista, né? Do salmista Davi, porque ele já enfrentou muitas batalhas, né, na vida dele, e ele sempre escrevia sobre o relacionamento dele que ele tinha com Deus, né? E sobre as suas lutas e batalhas. Mas o livro de Salmo também não fala somente isso, né? O livro de Salmo fala também a respeito da história do povo de Deus. E esse livro é um livro que vale a pena ser lido. Se você nunca leu, eu te convido para que você leia esse livro de Salmos, né? É um livro grande, mas é um livro muito abençoado. Então, Deus, ele me trouxe aqui Salmo 106, né? E essa palavra diz a respeito da ingratidão do povo de Deus. No capítulo de Salmo 6 e versículo 12 em diante, né? Diz assim, ó. Então os israelitas creram nas suas palavras, confiaram e se garantiram nelas e cantaram louvores a Deus. Cedo, porém, esqueceram-se das suas obras e não esperaram com sinceridade seu conselho, os seus planos para com eles. Mas eles deixaram-se ser levados pela cobiça no deserto e tentaram a Deus com seus insistentes desejos malignos. Na solidão do deserto, Deus lhes satisfez o desejo deles, mas fez também eles definharem a alma deles, diminuindo-os em números pela doença e pela morte. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, seu irmão, o sumo sacerdote. Então a terra abriu-se e engoliu Dan e Abirão. O fogo acendeu-se no meio da congregação dos filhos de Deus, e as chamas consumiram os seus íntimos. Fizeram um bezerro de ouro, adoraram uma imagem de fundição. Também desprezaram a terra aprazível e boa, que era Canaã, e não creram na palavra de Deus, nem confiaram, nem se garantiram nela, antes murmuravam nas suas tendas e não deram ouvidos à sua voz. Também juntaram-se a Baal Penhor, um ídolo que tinha a face de um boi, e eles ofereciam sacrifício aos deuses mortos. Assim o provocaram a ira de Deus, as suas ações, e a peste disseminou entre eles, porque irritaram o Espírito de Deus. E por causa disso, Moisés falou imprudentemente através dos seus lábios. Eles não destruíram os povos pagãos, como o Senhor lhe ordenara. Até misturaram-se com as nações idólatras e aprenderam as suas obras, servindo aos seus ídolos, que vieram a ser um laço para eles.
sacrificaram seus filhos aos demônios e derramaram sangue inocente. E a terra ficou toda contaminada com sangue. Assim contaminaram as suas obras e prostituíram-se com seus feitos. Ritos idólatras. Pelo que a ira do Senhor acendeu contra o seu povo, e de modo que ele abominou a sua herança. Então o Senhor entregou eles nas mãos das nações pagãs. Os inimigos começaram a os oprimir. Só até aqui, glória a Deus. O Senhor tem falado aqui fortemente agora no meu coração. Será que nós estamos acreditando no trabalhar do Senhor sobre a nossa vida? Será que você tem acreditado no trabalhar do Senhor sobre a sua vida? Nessa palavra, o Senhor Deus diz claramente aqui que quando o povo saiu, da terra do Egito rumo à terra de Canaã, no começo até eles alegraram, eles exortaram, fizeram danças, cânticos. Mas à medida em que o tempo foi passando, eles foram se acostumando com a presença do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor era como se fosse uma nuvem de dia que protegia eles do sol escaldante, mas também o Senhor era uma coluna de fogo à noite que os esquentava para que eles não viessem a congelar, porque no deserto é assim, né? De dia é um calor terrível e à noite é um frio terrível também. É dois extremos ali. O povo, ele se acostumou com aquilo ali, eles se acostumaram com a presença de Deus, eles se acostumaram com a comida, porque o Senhor dava para eles o maná que vinha do céu, que alimentava as entranhas do estômago deles. Mas, a passar dos tempos, dos dias ali, eles começaram a cobiçar, coisas que não tinham nada a ver com a vontade do Senhor. E na nossa vida, na sua vida, muitas vezes é assim. Às vezes nós nos acostumamos tanto em ter a palavra de Deus, a presença do Senhor, e aí a gente começa a enjoar daquilo, e aí a gente começa a buscar coisas que não tem nada a ver. Então a cobiça dos nossos olhos é uma coisa terrível que nós precisamos pedir ao Senhor. Misericórdia, Deus, misericórdia, para que a gente não venha comprometer a nossa própria vida espiritual, física, por conta dos nossos próprios desejos. E Deus, ele diz aqui que os desejos desse povo começou a definhar a alma deles, até um ponto que trouxe para eles ali, uma doença de morte por conta dos desejos deles. Na nossa vida, é assim, nós esquecemos rapidamente do trabalhar do Senhor e nós queremos cobiçar, e nós queremos ter, e nós queremos fazer, e nós queremos ser. E quanto mais nós vamos querendo, nosso desejo vai nos afastando do Senhor. É essa que é a verdade, O Senhor, ele sempre vai preparar aquilo que você precisa, aquilo que a sua família precisa, o escape que você precisa. Quem prepara é Deus. Mas os nossos desejos nos afastam do Senhor e fazem com que nós caímos em um abismo profundo, até mesmo de morte, se não for a misericórdia do Senhor. Então, essa frustração, às vezes, que nós sentimos no nosso coração, essa perturbação, essa falta de alegria, essa falta de paz, é porque nós estamos igualmente o povo de Israel. A gente esquece facilmente do bem de Deus sobre a nossa vida. E por isso que, às vezes, você pensa, assim como eu já pensei, que o Senhor, ele não está trabalhando, mas na palavra de Deus diz que o Senhor, ele trabalha. Quando nós dormimos, o Senhor, ele trabalha. Quando nós dormimos, o Senhor, ele cuida da nossa vida. Quando nós dormimos, o Senhor, ele não pestaneja nem os olhos, porque se Deus fechasse os olhos, o inimigo já teria nos consumido a nossa alma, consumido a nossa vida. Deus, ele me trouxe aqui uma palavra para dizer também a respeito disso, que é necessário nós vigiarmos e tomarmos cuidado para que não deixe, o nosso desejo corromper a nossa alma e nos fazer cair em pecado, em tentação, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer o quê? Nos enredar com os desejos, e através dos desejos a gente começa a praticar a mesma coisa que os povos que não têm Deus praticam. E nessa palavra, Deus, ele fala claramente aqui, eles começaram a adorar deuses feitos de pedra, de madeira. Eles sacrificavam ali seus filhos, eles
adoravam deuses mortos, né? E uma série de coisas aqui. E essas coisas se tornaram laços para eles, prenderam eles, enredaram eles. Até que no capítulo 40, no versículo 40, diz que a ira de Deus se acendeu sobre a vida deles, trazendo tudo aquilo que eles fizeram contra Deus. Eles começaram a receber, eles se tornaram que inimigos, eles começaram a ficar oprimidos. E muitas vezes é isso que tem acontecido na nossa vida, né? Então, Deus ele me trouxe essa palavra que é necessário entender que a chave da vitória é sempre crermos que o Senhor ele trabalha para nós, que o Senhor sempre trabalha por nós, que o Senhor sempre trabalha por nós, por mais que a gente não vê, por mais que a gente não entenda, né? O Senhor ele trabalha nas nossas vidas. Nós precisamos começar a confiar no Senhor, porque quando nós murmuramos, quando nós duvidamos, nós abrimos uma porta aberta, uma brecha para que o inimigo ele venha entrar, atuar na nossa vida, destruir os planos do Senhor sobre nós. Sabe por quê? Porque Deus ele tem o tempo certo para fazer se cumprir as suas promessas na nossa vida, mediante a qual nós vamos obedecendo a Deus, caminhando e acreditando, né, naquilo a qual o Senhor ele está fazendo, né? Por mais que você não veja, o Senhor, ele trabalha por você. Você precisa meditar sempre na palavra do Senhor e crer que o Senhor, ele trabalha sim por você. Ele diz em sua palavra que jamais se ouviu, né, falar em um Deus assim como o nosso Deus, que ele trabalha em prol daqueles a qual nele confia. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. E nós queremos também, Pai, te pedir, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, colocar em nosso coração fé, para que a gente venha entender e crer que o Senhor trabalha. Enquanto a gente dorme, o Senhor trabalha. Enquanto a gente trabalha, o Senhor trabalha. Enquanto a gente vai, enquanto a gente vem, o Senhor trabalha por nós, nos guardando, nos livrando de todo mal, abençoando a nossa saúde, os nossos filhos, né? A nossa família, o nosso trabalho e principalmente, meu Pai, nos ensinando aquilo a qual nós precisamos aprender. Não permita que a gente venha se comprometer, Pai, com os ídolos, adorando imagens falsas. Não permita, Pai, que a gente venha comprometer o nosso íntimo, né, com outras coisas, mas que a gente venha, Pai, ter um relacionamento com o Senhor puro, verdadeiro, de obediência, Pai, para que a gente venha conseguir adentrar a terra de Canaã e possuir aquilo a qual nós temos lutado tanto, Pai, que é a paz, a alegria, a prosperidade e principalmente, Pai, a Tua presença nas nossas vidas. Obrigada por essa palavra, Senhor. Nos dê uma noite tranquila de sono, que a gente possa deitar, repousar e dormir, sabendo que o Senhor cuida da nossa vida e da nossa família, meu Pai. Amém.